Boa noite. Hoje a nossa apresentação é sobre filtros RC e RL. Nossa equipe é formada por Leonardo Lacerda, Lucas Parente e Mário Victor, que sou eu. Bom, primeiramente aqui é o sumário, né, o que vai ter na nossa apresentação. Primeira coisa vai ser o objetivo dessa prática, né? Logo em seguida vão ter os filtros RC e os filtros RL, tanto passa alta quanto passa baixa também. Depois vão ter as principais formas que a gente utiliza quando for mexer nesse assunto, né? Então, calcular a frequência de corte, função de transferência, enfim. E, por fim, a questão, né, que o professor Raimundo propôs para a gente resolver. Bom, primeiramente, os objetivos que a gente, dessa prática, seria analisar o comportamento desses filtros passivos, né? Tanto o RL também quanto o RC, e a gente analisar o comportamento de cada um, né? O que cada um é a principal utilização de cada um deles, né? Onde eles vão ser utilizados, enfim. E também usar o simulador PaySim, né? Para análise desses filtros, né? Bom, primeiramente, o que é um filtro RC passa baixa, né? Como o nome já é bem intuitivo, né? Passa baixa. Então, vai nesse filtro, a gente vai dimensionar ele, o resistor e o capacitor, né? E a partir desse dimensionamento, vão passar frequências, vai ter uma frequência de corte para esse circuito, e vão passar frequências abaixo dessa frequência de corte. Então, por isso que o nome é RC passa baixo. Então, vão passar frequências baixas. E por que vão passar só frequências baixas, né? Se a gente for pela fórmula da reatância capacitiva, né? Então, XC é igual a 1 sobre ômega C. E o ômega é o quê? 2πf, né? Então, se a gente for por essa fórmula, quanto maior a frequência, essa reatância vai tender a zero, que é o que a gente não quer. Então, por isso que passa baixo. Então, quando a frequência for baixa, 2πf, né? Então, como é no denominador, vai favorecer que essa frequência vá passar. E o AC aqui seria só realmente para captar essas frequências, né? E aqui é um gráfico que a gente plotou no P5. A gente pode analisar aqui nesse ponto aqui, que seria da frequência de corte, seria de 1,5 kHz, né? Como é um RC passa baixa, então vão passar frequências a partir desse ponto para baixo. Então, todas essas frequências o filtro vai deixar passar. Se a gente também analisar aqui o ganho, tá do menos 2,74, que fica relativamente próximo do calculado, né? Que seria menos 3 decibéis. Então, fica bem próximo, né? Já o filtro RC passa alto, como também é bem intuitivo, então vão passar frequências altas nesse circuito, né? Então, se a gente observar, a disposição dos componentes já mudou. Então, primeiramente, vem um capacitor, logo em seguida que vem o resistor. Então, novamente, vai depender do dimensionamento deles, né? Mas do que foi proposto para a gente vai ter a sua frequência de corte, novamente é 1,5 kHz, né? E vão passar frequências acima dessa frequência de corte, levando em conta essa disposição desses componentes, né? Então, aqui também vai ter um AC, né, que é o que a gente utilizou aqui para verificar a frequência, né? E a partir disso a gente plotar, que é logo em seguida nesse slide. Como a gente pode ver, né? Bem aqui seria o ponto da frequência de corte, então tá aqui, ó, 1,5 kHz aqui na frequência. Se a gente verificar de novo no ganho, o ganho está menos 3,24, que seria bem aqui, né? Como está aqui. Então, realmente, novamente, né, fica bem próximo do calculado. E como é um RC passa alta, então vamos passar frequências desse ponto para cima, né? E vai filtrar os pontos aqui para baixo. E aqui, por fim, seria a interseção das duas curvas. Então, aqui no RC passa baixa e no passa alta. Se a gente traçar bem na junção deles dois, a gente vai ver que a frequência de corte é muito próxima de 1,5 kHz, como era nos dois, como a gente tinha visto antes, né? Então, novamente, fica bem próximo que a gente já tinha calculado e também que a gente já tinha medido, né? E aqui também o ganho delas duas, né? Então, ficou menos 3,02 e aqui menos 2,94. Então, ficou bem próximo do que a gente esperava. E agora o Lucas vai falar um pouquinho sobre os filtros RL.
Obrigado, Mário. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do filtro RL, tanto passa alta como passa baixa, e também comentar os resultados dos itens 4 e 5 da atividade, assim como o Mário também acabou comentando dos itens 1, 2 e 3, né? Então, falando sobre o filtro RL, antes mesmo de entrar no passa baixa e passa alta, generalizando esse filtro, é um circuito composto por um resistor e um indutor, utilizado para filtrar sinais com base na frequência, assim como o filtro RC, e o princípio de funcionamento dele está na propriedade do indutor, da reatância indutiva, que provém da equação da reatância indutiva, que é 2πfL, né? Então, a partir dessa equação, a gente já induz, né, já tem tem esse conhecimento de que em baixas frequências o indutor quase não oferece nenhuma resistência, se comportando como um fio, e em altas frequências ele se opõe ao sinal, funcionando com quase um circuito aberto, né? Então, a forma no qual conectamos esse circuito, a gente pode ter esse filtro sendo passivo, passa baixa ou passa alta, certo? Então, nesse nosso caso agora, a gente está conectando a saída, medindo a saída, né, sobre o resistor. Então, o circuito se comporta como um filtro RL passa baixa, pois as baixas frequências passam com facilidade, né, enquanto as altas são bloqueadas pelo indutor. Pode passar, por favor? Tá conseguindo passar, mano? Certo. Então, aqui o filtro passa baixa, né? A gente pode ver que a partir dessa linha que foi colocado que está na frequência de corte, que é calculada a partir de R sobre 2πL, que no caso deu aproximadamente 24,9 kHz. Então, a partir desse ponto, a frequência ela na realidade, ela atenua o que vem antes e depois ele começa a emitir esse sinal, né? Pode passar, por favor? Certo. Então, esse é o do passa alta. Antes mesmo de falar sobre o filtro passa alta, eu quero demonstrar, falar sobre esse gráfico, queria falar um pouquinho sobre o filtro passa alta, né? Diferentemente do filtro passa baixa, a saída ela é medida sobre o indutor. Então, o circuito ele se comporta como exatamente, nesse slide. Então, é medido sobre o indutor e o circuito ele se comporta como um filtro RL passa alta, né? Então, em baixas frequências, o indutor desvia a corrente, e em altas ele permite que o sinal apareça na saída. Aí pode passar para o gráfico, a gente avaliar o gráfico. Então, a gente pode ver que no gráfico, a partir da frequência de corte, que também resultou igual à frequência de corte passado, né? Até porque o número não altera. A partir desse valor de 24,9 é onde, antes disso, é atenuado o sinal e após isso é onde o sinal é emitido. Pode passar? Pode passar. Opa, antes mesmo de. Pode voltar só um slide, rapidinho. Então, antes mesmo de falar sobre. Eu queria falar sobre o item 5 que a gente considera a resistência nas bobinas, né? Então a gente considera uma resistência de 3 ohms. Então, só para fazer uma comparação, o que que altera quando a gente considera o que que altera quando aumenta a resistência, né? Então, ocorre uma leve redução no ganho máximo. Obviamente, esse 3 ohms comparado ao 470 ohms é quase que irrisório, né? Mas ocorre uma leve redução no ganho máximo e também um pequeno aumento na frequência de corte, né? Já que a resistência subiu de 470 para 473. Então, é isso. Em resumo, é isso. Como funcionou o filtro passa alto, passa baixo, que depende de onde a saída é medida, né? Então, é basicamente isso. Eu vou passar para o Léo agora, para ele falar um pouquinho sobre as principais fórmulas e as questões. Obrigado. Boa noite. Agora que já entendemos, né, os conceitos básicos e a gente viu os gráficos e tudo mais, a gente pode estar dando continuidade e apresentando as fórmulas, né? Primeiramente, temos a frequência de corte para os filtros RC, seja passa baixa ou passa alta, a frequência de corte é dada por FC igual a 1 sobre 2π RC, certo? E inversamente proporcional ao produto da resistência e da capacitância. Já para os filtros RL, também tanto para o passa baixa quanto para o passa alta, a forma de frequência de corte é Fc igual a R sobre 2πL. Aqui a relação é direta com a resistência e inversa com a indutância. Em seguida, nós temos a função de transferência, né?
que é crucial para a gente entender como o filtro se comporta em diferentes frequências. Ela é a razão complexa entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Aí tem um exemplo para os dois RC passa baixa e para RC passa alta. E para o filtro RL também tem um exemplo para os dois casos, RL passa baixa e RL passa alta. E por fim, para as fórmulas, a gente tem para expressar o ganho, né? Para a gente expressar o ganho em decibéis, é calculado 20 vezes o logaritmo na base 10, vezes essa função de transferência. Agora, passando para a nossa questão, que a gente fez aqui, é uma questão de VOF, tranquilo? Então, a gente tem aqui 6 itens, onde tem afirmações falsas e afirmações verdadeiras. A primeira, filtros passivos são chamados assim porque seus componentes podem amplificar ou gerar sinais. A segunda, em um filtro RC, a frequência de corte é inversamente proporcional ao produto da resistência e da capacitância. Terceiro item, os indutores oferecem impedância crescente para a frequência mais alta, enquanto os capacitores fazem o oposto. Quarto item, a frequência de corte de um filtro, seja RC ou RL, é o ponto onde o ganho do filtro é de 70,7% da tensão de entrada, ou seja, onde a potência é reduzida à metade. No quinto item, temos filtro passa baixa são utilizados para remover ou atenuar as frequências mais baixas, enquanto filtros passa alta removem as frequências mais altas. E por último, o diagrama de Bode expressa o ganho modular e o ângulo de fase de uma função de transferência em função da frequência em escala linear. Em seguida, nós temos os gabaritos, certo? O primeiro item sendo falso, os filtros passivos são chamados assim porque seus componentes são passivos, ou seja, eles não aumentam a intensidade de uma corrente ou tensão, nem amplificam ou geram sinais. Para a segunda afirmação, ela é verdadeira, porque a frequência de corte angular de um filtro RC é determinada pela escolha da resistência e da capacitância. Continuando o gabarito, para a terceira afirmação, nós temos que ela é verdadeira, pois o indutor permite a passagem de formas de onda de baixa frequência, mas oferece impedância crescente para o crescimento mais alto, conforme a fórmula que foi mostrada. Os capacitores, por outro lado, fazem o oposto, oferecendo impedância decrescente para as frequências mais altas, também conforme a fórmula da reatância. Em seguida, para a quarta afirmação, nós temos que ela também é verdadeira, pois a potência dissipada em um resistor é dada por potência igual a tensão ao quadrado dividido pelo resistor, ou a potência igual a corrente ao quadrado vezes o resistor. Se a potência é reduzida à metade na frequência de corte, isso significa que a tensão na saída é 1 sobre raiz de 2 do valor máximo, que é aproximadamente 70,7%. E agora, para finalizar, a gente tem a quinta afirmação, sendo uma afirmação falsa, porque, na verdade, os filtros passa-baixo são utilizados para remover ou atenuar as frequências mais altas, e os filtros passa-alto são usados para remover ou atenuar as frequências mais baixas. A afirmação inverte, né, os papéis deles. E na nossa última afirmação, a gente tem uma afirmação falsa também, pois o diagrama de Bode é utilizado para representar a resposta em frequência de um circuito elétrico em escala logarítmica para a frequência. Ele expressa o ganho modular e o ângulo de fase de uma função de transferência em função da frequência, mas a escala logarítmica é um aspecto chave e distintivo para o diagrama de Bode. Enfim, com isso a gente chega ao fim da nossa apresentação. A gente consegue aqui estar mostrando para vocês o que é um filtro RC, seja passa alta, passa baixa, e também um filtro RL, passa alta e passa baixa, né? E a gente também mostrou as principais formas utilizadas quando a gente vê um circuito desse tipo, e uma questãozinha aí para a gente conseguir treinar esse assunto.